Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia, né? Estamos falando aí sobre o tema A Minha Casa é de Verdade, né? Falamos sobre estrutura, sobre como construímos uma casa na rocha, falamos sobre a cobertura espiritual, estar alicerçado ali em Deus, coberto em Deus, buscando, congregando, né? Aprendemos isso na semana passada. Hoje vamos falar um pouco do interior desta casa. E eu gostaria de já fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu lar hoje, né? Você tem tempo para sua família? Você ama viver dentro da sua casa, né? A sua casa é um ambiente que você sente paz, porque nós vimos lá na palavra de Deus que lar é um lugar onde nós encontramos amor, paz, perdão, comida boa, coragem e ensino e orientação, né? Todas essas referências, né? Todos esses, como que diz assim, todos esses fatores do qual eu citei, isso tem que ser dentro de um lar. Mas muitas das vezes nós, claro que a palavra do Senhor fala que é tudo com ordem e decência. Nós queremos manter um ambiente limpo e organizado, sim. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa casa não é a Ilha de Caras. Não é aquela revista, não é aquela casa que a gente vai olhar e vai ver tudo no lugar. Tudo perfeitamente o tempo inteiro. Por quê? Um lar, ele precisa ter vida. Ele precisa falar por si só, né? E uma casa onde ela tem memórias, ela vai ser um ambiente usado. Então, assim, para uma cozinha ter memórias, eu preciso cozinhar o tempo inteiro ali, né? Para uma sala ter memórias, vou ter criança brincando no tapete, eu vou ter bagunça. Ali é uma memória. Depois, claro, preciso, como mãe, orientar para guardar aquilo, não deixar bagunçado. Mas será que eu tenho alegria, eu tenho prazer de ir lá e arrumar, organizar aquilo porque foi usado? Ou será que aquilo me causa alguma irritação, né? Ou aquilo me traz um certo desconforto? Então nós temos que entender o que é família, o que é um lar, o que é construir um lar mediante a palavra do Senhor, entendeu? Todas essas coisas, né? Eu tenho que usufruir da minha casa, né? A minha casa tem que ser um ambiente onde eu me sinta bem, onde eu tenha liberdade, não é assim? Quando você vai para um hotel, tudo é lindo e maravilhoso, tudo muito organizado, mas não é o seu lugar, não é a sua casa. Quando você sai de viagem, você se diverte, você passeia, mas quando você volta, você fala assim: nada como voltar para casa, não é assim? O ambiente pode ser melhor, pode ser 5 estrelas, mas talvez você possa me dizer assim: Márcia, está tudo bem, né, comigo, eu tenho buscado a Deus, mas ainda não está do jeito que eu gostaria em Deus. Então, tudo é como eu falei, tudo pode ser mudado através da oração. Basta buscar, porque temos um Pai para nos ouvir. Temos um Pai que nos acolhe no momento da nossa aflição. Nós temos que entender que Ele nos ouve, né? Às vezes não no momento em que nós queremos, porque a oração ela é uma busca, ela é uma persistência, né? Mas, ou talvez você possa falar assim, tá tudo bagunçado, né? Eu não consigo organizar nada. E muitas das vezes nós temos que tomar o cuidado, que o ambiente onde vivemos reflete não só aquilo que estamos vivendo, não só as memórias ali, mas talvez uma bagunça interior. E nós precisamos colocar em ordem. Isso você tem que buscar em Deus. Como, Márcia? A palavra de Deus fala assim, ó, em Mateus 7, diz: Pedirdes e dar-se-vos-á. Batei e abrir, pedirdes e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, abrir-se-vos-á. Então a palavra de Deus fala: aquele que pede, encontra. Então o Senhor vai nos dar. Se você buscar, você vai achar. E se você bater, a porta vai se abrir. E talvez você fale assim: mas quanto tempo eu venho buscando e nada se resolve, e nada muda? Eu vou buscar no outro texto também que diz em Lucas 18,
e fala sobre uma viúva, sobre Jesus falando de uma parábola da viúva. Diz assim, ó: em uma certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a ele mesmo: embora eu não tema a Deus e nem importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe a justiça para que ela não venha mais a me importunar. Amém? Então, se nós pegássemos, a palavra está dizendo para você buscar. E aqui está dizendo uma viúva que perseverou. Uma viúva que buscou em Deus uma resposta. De uma pessoa que ela sabia que aquele juiz era a única pessoa que poderia resolver a situação dela. Mesmo ela sabendo que ele não temia Deus, ela ia todos os dias em busca da sua resposta. Nós precisamos entender que a oração, ela é uma perseverança, ela é uma busca diária. Pedir todos os dias, eu persevero, eu busco, né? Eu persevero em Deus, ainda que a minha resposta ainda não chegou, ou ainda que as coisas ainda não estão da maneira que eu planejei, eu vou continuar buscando em Deus a resposta. Essa mulher, ela foi perseverante. Essa mulher, ela todos os dias estava ali. E eu fico pensando assim, você imagina você estar na porta de uma pessoa todos os dias falando a mesma coisa? Dizendo as mesmas coisas? Vai criar um certo conhecimento. Aquele juiz passou a conhecer o jeito daquela viúva. Mesmo ele não querendo ter intimidade com ela. Porque ele já dizia, ele já declarava que ele não se importava com ninguém, né? Agora eu fico imaginando, imagina o nosso Deus. Se todos os dias nós estivermos ali buscando nele, buscando em dele uma resposta, Jesus, entra no meu lar, faça uma mudança, resolve aquilo que precisa ser resolvido, você vai criar um relacionamento. A diferença é, esse juiz era iníquo, uma pessoa ruim, uma pessoa que não se importava. Mas para quem você está pedindo? Para o seu Deus, para o seu Pai, e ele se importa com você. Muitas das vezes a resposta não vai chegar imediata. Por quê? Porque ele quer ver em nós uma perseverança de fé. Até que ponto nós queremos verdadeiramente o milagre? Entenda, para que a casa seja abençoada, ela precisa estar pronta e preparada para receber. Porque se nós recebemos a bênção de qualquer maneira, nós mesmos, da mesma forma que ela veio, a gente desperdiça ela. A gente não valoriza ela. E essa viúva, ela foi assim, ela perseverou. E ela dizia, eu sei que o Senhor pode resolver o meu problema. Então eu vou estar aqui todos os dias, né? Ela confessa como Jó, eu sei que tu podes. Tu podes. E de tanto ela importunar ele falou, ele não se importava. Mas ele vai resolver para que ela não encha mais o saco dele. Para ela que deixe ele em paz. E o nosso Deus, ele tem prazer de nos abençoar. Não para que a gente deixe ele, mas que a gente possa ficar no colo dele. Às vezes, nós passamos por situações apenas para que Deus volte e resgate um relacionamento que havia perdido. Então eu quero que você hoje dê uma passadinha na sua casa, olhe aí em cada cômodo. O que está fora do lugar? Será que só está o ambiente físico? Ou será que aqui dentro está precisando de um tempo com o Pai? De uma busca com o Pai para que organize aqui dentro e aqui fora seja um reflexo do que está aqui dentro. Então, Jeremias, se você pegar também na palavra do Senhor, Jeremias ainda vendo um quadro difícil com o povo de Israel, ele insistia. Então, o que nós vemos as qualidades dessa viúva? Ela era insistente, né? Porque ela dizia, para Deus nada é impossível. Ele não serve o meu Senhor, mas eu sirvo. Talvez essa causa que você está buscando aí, você fala assim, a pessoa que pode resolver o seu problema não sirva a Deus, não possa resolver, essa pessoa te irrita, te importuna, mas o seu Pai, ele pode resolver. O seu Pai, ele pode mudar a sua história. O seu Pai, ele pode mudar o seu quadro.
Ele sabe de todas as coisas, sabe até onde a gente suporta certas coisas. Bartimeu também. Se você for pegar na palavra de Deus, você vai entender que ele não se cansava. Ele dizia o quê? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Continue a insistir, continue a perseverar, continue a buscar. Não desista. Jesus, se o Senhor me deu porque eu tenho ousadia, porque eu tenho, o Senhor me deu as ferramentas necessárias, o Senhor me capacita para cuidar e zelar. Então, o que a oração ela faz? O que a oração cria em nós? Uma dependência do Pai. Então, pelo tempo de busca, aquela viúva, ela conhecia bem aquele juiz, e aquele juiz conhecia bem aquela viúva. No processo de perseverar, você vai conhecer o seu Deus. Quem persevera na oração, na intimidade e na busca, vira amigo de Deus. Entenda isso. Persevere na oração, na busca, porque você vai virar amigo de Deus. Moisés era amigo de Deus e vivia diante do altar do Senhor. É necessário. É necessário algumas coisas desorganizar, é necessário algumas coisas saírem do lugar para simplesmente eu voltar a ser amigo de Deus. O seu lar é uma bênção. Sua família foi projetada por Deus. Ele te colocou aí, confiou esse ministério para você cuidar, que é o seu primeiro chamado, porque Ele sabe que você tem capacidade. Então declara aí, sua família é uma bênção. E entregue tudo no altar do Senhor e persevere até o fim, porque a vitória não está no início, nem no meio, mas ela está lá no final. Amém? Fiquem todos com essa palavra e um ótimo feriado.